Vamos dar continuidade ao nosso curso de mecânica quântica, dando sequência à nossa revisão de matemática para mecânica quântica e vamos ver agora a relação de incerteza entre dois operadores hermitianos, né? Então, se eu tenho... Bom, a primeira coisa é que eu vou criar o operador que representa o desvio com relação à média. Esse operador de desvio com relação à média, bom, primeiro que a gente vai trabalhar aqui só com operadores hermitianos. Então a gente vai falar logo desses operadores. Então, sejam A igual a A adaga e P igual a B adaga. Já estou dizendo que eles são, né, operadores hermitianos. Eu estou usando um pleonasmo aqui, né? Operadores hermitianos. Ok, então vamos começar dessa maneira. Também antes de definir operador novo, eu vou dizer o seguinte: todas as médias que eu for tirar aqui serão médias com relação a um operador psi normalizado. Sejam todas as médias ou, como o pessoal gosta da mecânica quântica, né, sejam todos os valores esperados obtidos com relação ao estado psi normalizado. Então vamos baixar aqui o estado psi normalizado. Então, só para exemplificar, por exemplo, se eu for querer encontrar por exemplo, só para a gente entender como é que a gente vai fazer essas contas aqui. Então, quando eu for calcular o valor esperado de A, a fórmula era essa aqui, né? Psi A psi sobre psi. Só que como ele é normalizado, isso aqui é igual a 1. Então eu vou fazer só psi A psi. Ok? Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou colocar aqui embaixo, tá? Tem espaço que implica que o valor esperado, então, é psi A psi, porque o psi é normalizado. Então, vamos definir o operador desvio com relação à média. E esse operador desvio com relação à média, então ele é definido como o operador menos a média. Só que esse operador também é hermitiano, né? Por quê? Porque se eu faço o adjunto dele, vai dar o adjunto do primeiro, é o adjunto da soma, é a soma dos adjuntos. Então,
aqui é só um número, teria que ter o i aqui, mas não precisa. Então vai ficar o adjunto do primeiro, o adjunto de um número é complexo conjugado. Só que como ele é hermitiano, o conjugado dele é um número real, né? Como é hermitiano, isso aqui é real. É real porque o A é hermitiano, né? Então, isso aqui vai dar A menos a média, que é o próprio operador desvio. Ok? Então, o operador desvio também é hermitiano. E aí eu vou calcular agora a incerteza. De A, né? A incerteza eu vou representar por sigma A. Por quê? Porque eu já estou usando o ΔA para o operador desvio. Isso aí é bem complicado, né? Tem livro que usa ΔA, tem livro que não usa ΔA. Então, e como eu já estou usando ΔA para o operador desvio, eu não posso mais usar para, né? Mas durante o livro eu vou ficar trocando, tá? Então, eu que vou dizer o que significa isso aqui. Ora eu vou dizer que isso significa o desvio padrão, e você aceita e usa como desvio padrão. Você também pode fazer isso, porque você que define a notação que você vai usar. Então, ora isso aqui vai significar o operador desvio com relação à média, ora eu vou usar como símbolo do desvio padrão. Como aqui eu estou usando essa notação como símbolo de operador desvio, então não posso dizer que a certeza é isso. Então eu vou dizer que o desvio padrão é isso aqui, ou seja, certeza de A é isso aqui. Essa notação também que aparece em alguns livros, né? E alguns livros alternam também, né? Usam as duas notações. Ok? Então, aqui nessa seção eu vou tratar o desvio padrão ou a incerteza dessa forma. O que é incerteza? É a raiz quadrada da variância, né? Que é nada mais é do que a média dos quadrados dos desvios. E aí, isso daí vai dar o quê? Isso daí vai ser igual a raiz de psi, aqui A menos a média de A ao quadrado psi raiz. Na verdade, eu vou pegar isso daqui, trazer para cá, né? Dar uma encolhidazinha, só para poder colocar aqui. E é igual. Ok. Ficou bonito aí. Agora, então vai ficar aqui a média A ao quadrado, né? Quadrado primeiro, mais menos, né? 2 vezes a média, vezes psi A psi, mais isso aqui é uma constante, vem para fora, né? Vezes psi psi, é o que sobra, né? Então usa essa propriedade aí, né, de linearidade. E aí, né, a famosa aditividade, né? Isso aqui é a média do quadrado. Então fica a média do quadrado menos 2 vezes a média, e aqui é a média também. Então fica a média ao quadrado mais a média ao quadrado. Então, o desvio padrão em A é
a média do quadrado menos o quadrado da média, né? Somando aqui, ó. Que a gente já tinha usado anteriormente, né? Então a gente viu o padrão ou a incerteza raiz quadrada do quadrado da média menos a média ao quadrado. Ok. E aí a gente vai considerar dois operadores hermitianos, tá? Então, a gente considerou o operador A e o operador B hermitiano. Tudo isso que a gente fez para o A vale para o B, então não vou repetir, tá? Agora, o operador deve existir, com certeza existe, né? Ou seja, existem, isso não existe dúvida, né? Dois estados que eu posso chamar de que e fi, obtidos de psi sob quando usamos respectivamente os operadores A e B sobre psi, né? Ou seja, quando eu pegar o A e jogar em psi, obrigatoriamente isso vai transformar esse estado num outro estado, que eu estou chamando de que. E quando eu jogar o operador B em cima do estado psi, obrigatoriamente isso vai dar origem a um estado φ. Na verdade é delta, o operador delta e delta, desculpa. Mas isso é verdade para qualquer operador, não interessa qual operador. Se eu pegar o operador e jogar ele em cima de um estado psi, ele vai dar origem a um outro estado. E aí eu dou o nome que eu quiser. Então quando eu jogo o operador em cima do estado, ele gera outro estado. A gente já viu isso, ele gera outro cat, que eu vou chamar de que. E se eu jogo esse operador em cima do psi, ele gera outro estado, gera outro cat, que é esse daqui. Ok? Então isso aí a gente está definindo isso aí, né? Porque isso acontece, quando eu jogo um operador em cima de um estado, ele gera outro estado. Ok? Isso implica que o quê? Eu posso achar os duais, né? Pegando o dual desse aqui, então o Bra que vai ficar o Bra psi e o delta vem pela direita. E o psi vai ser igual a que o φ, né? Vai ser igual ao psi, o Bra psi, e o delta B sempre vem pela direita. Só que quando eu faço isso, tem que ficar aqui tem que ficar o adjunto. Só que delta A e delta B são hermitianos. Então, que é igual a φ delta A. E o Bra psi é igual a psi delta B. Delta B, o que é isso aqui já? Bom,
De qualquer forma, né? Então agora eu posso encontrar, antes de fazer mais esses cálculos, eu vou fazer logo todos os cálculos que eu preciso, depois eu termino com a desigualdade triangular. Nessa dedução, uma coisa que a gente vai precisar, então vou deixar isso aqui parado, tá? Vou até fazer um tracinho aqui, ó, parado. Não terminou a dedução, essa dedução é longa, né? Mas eu vou, essa dedução do princípio da certeza, ela é longa, mas vou dar uma pausazinha aqui e vou falar de outra coisa. A gente vai precisar para essa dedução fazer o comutador do operador ΔA e do operador ΔB. Então, fazendo aí esse comutador, o que a gente vai encontrar? Eu vou encontrar A menos a média primeiro vezes o segundo, né? Menos o segundo vezes o primeiro. Na verdade, eu vou deixar na forma de delta mesmo. Delta primeiro vezes o segundo menos o segundo vezes o primeiro. Agora eu vou pegar quem é o anticomutador. O anticomutador, ele vai dar o quê? O primeiro vezes o segundo mais o segundo vezes o primeiro. Então aqui, o que eu posso fazer? Aqui eu posso simplesmente, se eu somar os dois aqui, ó, quer dizer, somar esses dois, posso cortar aí, né? Eu vou ter que A ΔA ΔB é igual a 2 ΔA vezes ΔB. Ok? Se eu somar, aqui tinha que somar, né? Somar aqui, estou somando o lado esquerdo e somo o lado direito. Percebe que isso aqui é uma propriedade geral, né? Serve para qualquer coisa, na verdade. Ou seja, se eu dividir por 2, se eu tivesse colocado um meio aí, né? O que a gente ia concluir? Que o produto de dois operadores é a metade do comutador desses operadores mais a metade do anticomutador desses operadores. Ok? Então a gente vai chegar nesse resultado aqui. Bom, um outro resultado que interessa para a gente é desenvolver, agora sim, o ΔA, ΔB. Isso vai ser igual a menos a média vezes B menos a média depois menos B menos a média vezes A menos a média. Então, o comutador desses operadores aí vai ser igual a... Aqui vai dar 4 elementos, né? Vai dar A, B... Olha, primeiro com segundo, né? Você faz aí, calma. Então, eu vou fazer aqui só olhando. A, B, fazer olhando. Primeiro com o primeiro com o segundo,
já vou, como é comutativo, já vou trocando, porque é número, né? A gente pode passar para frente. Depois o segundo com o primeiro e depois o segundo com o segundo. Aí vem aqui, mesma coisa, primeiro com o primeiro, né? Que vai dar menos BA. Depois, primeiro com o segundo, que vai dar menos média, menos valor esperado de AB, mas com esse menos aqui, todos trocam de sinal, né? Então fica mais AB. Outra menos também BA, só que fica mais BA, né? Valor esperado de BA. E o último, o segundo com o segundo. Fica menos, menos fica mais, mas com esse menos aqui fica menos. Então fica menos AB. Então vai cortar esse com esse. Vai cortar esse com esse. Vai cortar esse com esse. De tal maneira que o comutador de AB é igual como vai ficar AB menos BA, é igual ao comutador de AB. Então o comutador dos operadores de desvio de A e B é igual ao comutador de AB. Tranquilo? Ok. Então vamos guardar todas essas coisas aí, tá? Então isso aqui é importante, ó. Chegou nessa fórmula aqui que é importante. A gente tem essa fórmula aqui que é importante, a gente vai guardar, ok? Ok, então antes de voltar, né, a gente tem que lembrar uma coisa. O que acontece quando o operador é hermitiano, né? Então, o que acontece com isso daqui, né? A gente já fez, mas eu vou repetir aqui, né? Então, isso daqui é um operador também, né? O que acontece quando eu tenho o comutador de operador hermitiano? Isso aqui vai ficar o quê? AB menos BA, aqui a adaga, né? Isso vai dar, já fiz isso aqui, então vou fazer bem rápido, ó. BA adaga menos A adaga B adaga, né? Então, isso aqui a gente já fez em aulas anteriores aí, né? Você pode voltar, mas eu estou repetindo a dedução, tá? Então isso aqui é a mesma coisa que BA menos AB, porque o que acontece? O que vai acontecer é que é hermitiano, né? Okay? Então eu vou ter o que? Que isso aqui é igual a menos AB menos BA. Ou seja, isso é menos C. Então quer dizer que esse operador é um operador anti-hermitiano. O comutador é um operador anti-hermitiano. E quem é a média de um operador anti-hermitiano, né? Se eu tenho um operador anti-hermitiano, a gente já viu isso também. Quem é a média dele? Então, vai ficar uma coisa assim. E aí eu posso inverter aqui, né? Mas para eu inverter, eu tenho que colocar isso aqui, né? Eu coloco a adaga aqui
E aqui eu coloco conjugado, para eu poder inverter. Então, o que vai dar a média aqui? Ela vai dar, como isso aqui ele é anti-hermitiano, vai dar menos. Isso aqui tudo a gente já fez, né? Estou repetindo aqui. Ou seja, eu tenho um número complexo aí, né? Porque o que é isso aí então? Isso aqui é menos a média de C conjugado complexo. Só que se eu tenho um número complexo, né? E ele é igual a menos o conjugado, ou seja, A menos BI, isso implica que o A obrigatoriamente é igual a zero. Significa então que isso aqui é imaginário puro. A gente já fez isso, né? Já demonstrou, estou repetindo a dedução. Então quer dizer que a média do operador hermitiano é imaginário puro, né? Então isso implica que a média desse operador aqui, a média do comutador, é um imaginário puro, né? Ok. Agora eu posso fazer a mesma análise, só que em vez de ir para o comutador, posso fazer essa mesma análise para o anticomutador, né? Então, fazendo a mesma análise, mas em vez do comutador para o anticomutador, chamar de D agora. E aqui o anticomutador. Então aqui vai ser D, aqui vai ser mais, aqui vai ser mais, aqui vai ser mais, que eu chamei de D, aqui vai ser mais, né? E aí vai ser BA mais AB. E BA mais AB é o próprio anticomutador, né? Então significa que o quê? Que nesse caso não vai mudar nada aqui, né? Vai ser o próprio D. Ou seja, se A e B são hermitianos, o anticomutador deles é hermitiano também. Então quem vai ser a média? A gente já viu, né, que a média do operador hermitiano é um número real. Aqui não vai. Quando eu inverter, não tem, soma esse menos, não tem esse menos aqui, e aqui a conclusão é que B é igual a zero. Conclusão, isso aqui é real. Então significa que quando eu faço isso daqui, é um número real. Não é um número imaginário puro, né? Como no outro caso é um número real. Ok, então a gente encerra essa parte aqui e a gente volta a fazer cálculos aqui relacionados ao... De volta a fazer os cálculos aqui pro usando esses caras aqui, né? Ok, então vamos fazer alguns cálculos aqui.
Então, uma coisa que eu quero fazer é... A gente tem isso aqui, né? A gente viu que se eu inverto não muda nada, porque se eu faço dual, né? Não muda nada porque ele é hermitiano, né? Esses desvios com relação à média são hermitianos. Então daqui eu vejo facilmente que se eu faço aqui Ki e aqui Fi, aqui vai ficar o quê? Vezes delta A, Psi, e aqui vezes delta B, Psi. E se eu fizer Ki, Psi, isso aqui vai ser igual a delta A, delta B, ok? Então, e aí a gente pode ir para o teorema, ou a desigualdade, né? Desigualdade de Cauchy-Schwarz-Bunyakovsky, ou, como o nosso livro fala, do Schwarz, né? Ok, então a desigualdade de Schwarz, ela vai dizer que o quê? Que se eu faço produto dos quadrados das normas, isso é maior do que ou igual ao módulo quadrado desse produto aqui, né? Então essa expressão a gente já deduziu, né? Ok, então partindo da equação de Schwarz, que a gente deduziu em aulas anteriores, eu vou ter que o quê? Isso daqui é o valor médio de delta ao quadrado, né? A média do desvio quadrado. Aqui a média do desvio quadrado. Isso tem um nome, né? Isso daí é a variância, né? Se a variância é a média do desvio quadrado. Se eu tirar a raiz, aí vira a incerteza ou o desvio padrão, né? Isso aqui é a média de delta A vezes delta B. Então, eu vou ter que aqui a incerteza... Vou deixar assim por enquanto, depois eu coloco. Então, delta A ao quadrado, delta B ao quadrado, né, a variância, maior do que ou igual ao módulo da média de delta A, delta B ao quadrado. E aí a gente pode pegar o resultado que a gente tinha aqui, ó. Né? Vamos pegar esse resultado aqui. E vamos fazer a média disso, né? Só que antes de fazer a média disso, a gente já pode substituir aqui, ó, porque delta A, delta B é a metade. Isso aqui quem é? A gente viu que isso daí é o comutador de AB. Então já fica assim, ó. Né? Só que a gente viu que isso daqui
que foi que a gente viu sobre relação ao número real, a média, né? Desculpa, a média. Então vamos fazer a média disso aí. Então eu vou copiar isso aqui, ó, e vou calcular as médias. Então eu vou ter o seguinte, ó, a média disso aqui é meio, a média disso aqui é meio, e a média disso aqui. Ok? Como a gente viu, isso daqui é alguma coisa assim, né? Imaginário puro. E isso daqui é o número real. Ok? Isso aqui é o número real. Isso aqui é o imaginário puro, né? Ou seja, onde esse A aqui, onde esse A é o número real. Então, esse aqui é imaginário puro. E esse daqui é um número real. Só que aqui está o módulo disso ao quadrado, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho delta A, delta B ao quadrado igual a meio. Eu posso passar isso aqui para o lado esquerdo, né? Ficaria menos na verdade, antes de passar para o lado esquerdo, eu vou desenvolver isso, né? Então, eu vou colocar assim, ó. Esse aqui é IA. Então, isso aqui é IA, onde A é o número real. Isso aqui é um B, que é um número real. Então, vai ficar aqui IA sobre 2, né? Tem um meio aqui. Mais B sobre 2. É esse valor, né? Desculpa. Agora, então isso é um número complexo, né? Essa média aí desse produto, essa média desse produto de operadores, então aqui são dois operadores que estou multiplicando, né? E o produto desses dois operadores é um número complexo, tá? Então o produto desses dois operadores aqui e a média, né, do produto desses dois operadores é um número complexo. Agora a gente sabe que o módulo de um número complexo, então essa média aqui é um número complexo. A gente sabe que o módulo de um número complexo é a raiz, né? Então ele é o quadrado, o módulo ao quadrado de um número complexo é o quadrado da parte imaginária mais o quadrado da parte real. Então isso daqui vai ser igual a ao quadrado sobre 4 mais b ao quadrado sobre 4. Então, o que a gente vai ter é que esse módulo aqui, delta A, delta B, ao quadrado, é igual a 1/4 de A ao quadrado. Quem é A ao quadrado? É o módulo disso aqui. Então, do módulo de AB, média do comutador ao quadrado, mais 1/4 da média do anticomutador do desvio A e desvio B, esse módulo é ao quadrado, né? Vai dar o B ao quadrado e o outro dá o A ao quadrado. Então fica nessa forma aqui.
Bom, eu posso reescrever isso daqui da seguinte forma. Posso passar isso aqui para o outro lado, subtraindo, de tal maneira que eu vou ter que isso daqui, delta B ao quadrado, só faz passar para o outro lado, 1/4 de média, o computador, né, média do computador de AB ao quadrado é igual a 1/4 dessa média aqui ao quadrado. Só que o que é isso daqui? É simplesmente um número real ao quadrado. Então, isso daqui é um número real ao quadrado. Isso daqui, ó, é igual a b ao quadrado, onde b é o número real. Qualquer número real ao quadrado sempre é positivo. Então, quer dizer que isso aqui é maior do que ou igual a 0. Bom, se isso aí é verdade, então se isso daqui é igual a isso daqui, então isso daqui é maior do que ou igual a 0, né? Então eu posso reescrever, posso jogar isso fora, não preciso mais disso. A utilidade disso aqui era mostrar que isso daqui era maior do que ou igual a 0. Então está provado aqui, né? Provado de maneira rigorosa. Então, daqui eu concluo que delta A, delta B, a média disso aqui ao quadrado, é maior do que ou igual a 1/4 da média de A B ao quadrado. Ou de outra forma, eu posso ler o seguinte, ó. Isso daqui, esse 1/4 do módulo ao quadrado da média do comutador AB, ele é menor do que isso aqui, ó. Ok? Agora, né? Então imagina o seguinte, ó. Quer dizer, é como se esse aqui é 3, digamos, igual a 3, que é maior que 0, entendeu? Se eles são iguais, então eu só faço tirar isso daqui, ó. Continua 3 igual a 0, não alterou nada, né? 3 é igual a 0. Agora, eu vou jogar isso aqui na expressão lá da desigualdade de Schwartz, tá? Então eu jogo isso aqui na desigualdade de Schwartz. O que eu encontro? Ora, isso daqui, eu vou juntar as duas numa só. Né? Então, é como se eu... Essa aqui está dizendo que, ó... É como... Essa aqui está dizendo que, digamos, se aqui for 4, aqui é 3, aqui é menor. Só que se aqui for 3, aqui está dizendo que esse aqui é menor, então é 2. Né? Logo, 2 é menor do que 4, é óbvio, né? Então, eu só juntei as duas, ó. A primeira expressão dizia que isso é menor do que isso. Só que essa expressão diz que isso é menor do que isso. Então, só juntei as duas numa expressão só. Né? Tinha uma que dizia que A era maior do que B, e a outra dizia que C era maior do que A. Só juntei aqui, ó. Tá? Ok, então isso é trivial. Está provado de maneira rigorosa.
Agora eu não preciso mais desse do meio. Eu só preciso, né, ou seja, isso aqui implica que esse que é o maior de todos aqui, é maior do que o menor de todos, que é 1/4 de AB ao quadrado. Então, o que a gente tem aí? A gente tem aqui a variância, que é o quadrado da incerteza de A, vezes o quadrado da incerteza de B, é maior do que ou igual a 1/4 disso aqui, né? Do módulo ao quadrado da média do comutador de AB. E aí eu posso tirar raiz quadrada dos dois lados, óbvio, né? Porque se eu tenho 9 vezes 25 é maior do que 4. Então 3 vezes 5 é maior do que 2, porque todos são positivos, né? Então é mantido isso aqui. Isso é geral, né? Então isso aqui é maior do que, posso tirar raiz quadrada aqui, meio módulo da média do comutador dos operadores. Esse é o famoso princípio da incerteza de Heisenberg. Então, o princípio da incerteza de Heisenberg o que ele fala? Então, o que ele vai dizer simplesmente é que o produto das incertezas é sempre maior do que ou igual a metade do módulo da média do comutador dos operadores. Ok? A gente vai fazer agora aqui um exemplo, que é o exemplo 2.3. Então, vou fazer aqui exemplo. Desculpa, 2.9. Então, nesse exemplo 2.9, ele diz o seguinte, ó, ele fala que... Bom, quem é essa incerteza aqui, né? Quem é, desculpa, esse comutador? A gente já calculou, né? É IH, né? Esse comutador é IH. Lembra disso? A gente fez agorinha, né? Voltem a aulas anteriores aí, a gente fez esse cálculo. Então, se eu jogar no princípio da incerteza, vai ficar que a incerteza em x vezes a incerteza em px é igual ao quê? A incerteza em x vezes a incerteza em px vai ser maior do que ou igual, estou jogando aqui, ó, meio o módulo da média do comutador de x px, né? Ok, mas a gente sabe que o quê? Que vou copiar aqui e vou colocar aqui embaixo. Copiar, colar. A gente sabe que isso aqui é IH. Só que isso é uma constante, né? E a média da constante é a própria constante. Então, copio de novo.
Então a média da constante é a própria constante. Então aqui é IH. Só que esse módulo de IH, quem é o módulo de quando eu tenho só o módulo raiz quadrada, a parte real quadrado, mas a parte imaginária quadrado, né? Ou seja, vai dar H barra sobre 2. Então isso implica que a incerteza em x vezes a incerteza em px é maior do que ou igual a h barra sobre 2, que é o que a gente tem para esse caso. Então, na verdade, o princípio da incerteza não é isso aqui, né? O princípio da incerteza é esse daqui. Então, você tendo o comutador entre dois operadores, você consegue descobrir a relação de incerteza para aqueles dois operadores, ok? E é isso. Então, já está longo aqui, né? A gente continua na próxima aula.